Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, na implantação do boleto do Bradesco com QR Code, né? Eu dei uma breve explicação ali sobre o manual na parte de geração de token, né? E agora eu quero trazer aqui para o Delphi para a gente fazer junto aqui e gerar esse token, né, de autenticação, né, com os dados válidos aqui, né? Beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai vir aqui no nosso Delphi, né? Então, se você ainda não tem um projeto, você vai clicar em novo, né? File, new, vai criar um novo VCL, né? Pode ser VCL, né? Application. Aí você vai cair nessa tela aqui, né? Aí aqui no caso eu já salvei meu projeto, eu salvei já numa pasta aqui, código fonte. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiramente, eu vou deixar fixo aqui o meu palette. Então, com o meu palette fixado aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um panel, colocar um panel aqui, aí vou adicionar outro panel, vou adicionar um memo, aí eu vou fazer o seguinte, esse primeiro panel aqui, eu vou alinhar ele ao top, né? Então, vou colocar aqui ao top, aí a gente vai colocar o nosso memo aqui ao top, e esse aqui vai ficar mais para baixo aqui. Deixa eu aumentar aqui. Esse aqui pode ficar ao bottom, né? Então a gente marca aqui. Aí eu vou até alterar esse aqui para all client. Então, beleza. Então a gente tem dois panels e um memo. Aí eu vou colocar aqui em cima. Vou tirar aqui os captions, né? Então deixa eu marcar esses dois aqui. Esse aqui. Tirar o caption. Esse aqui eu vou tirar o texto. Deixar ele vazio. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um botão aqui em cima, bit.btn, com a opção de gerar token, né? Então deixa eu alterar o nome dele aqui, vou colocar aqui btn, gerar token. Vou aumentar o tamanho dele, porque ele está muito pequeno aqui, vou colocar um tamanho de 100. Vou alterar o caption dele aqui, gerar token. Beleza. Bom, vou clicar nele aqui, ele vai direcionar lá para o nosso evento. Beleza, vou tirar esses caras aqui, que não vou mais usar. Tá, o que a gente vai precisar fazer aqui, né? Então a gente vai precisar gerar o nosso token de autenticação. Primeiramente, a gente tem que voltar aqui no manual, né? Então, se você viu na primeira aula, né, na outra aula que eu mostrei sobre o manual, eu expliquei cada ponto desses aqui, né? Aqui eu tô na parte de pré-requisitos, né? Então eu vou seguir aqui, ó. Qual que é o primeiro passo? No ambiente de homologação, a gente tem que fazer a geração do header, né? Do payload e depois assinar eles, né? Então aqui, ó, o nosso header, ele vai precisar desses dois argumentos aqui, né? O aug e o type. Então eu vou copiar eles aqui. Deixa eu copiar daqui para cá. Vou jogar aqui para o nosso código, né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou criar um cara aqui chamado, pode ser um JSON header. O tipo dele vai ser tJSON object. Beleza. Aqui ele não conseguiu visualizar, né? Vamos apertar um Ctrl Shift A aqui para ver se ele localiza. Não localizou. Então deixa eu pegar aqui qual que é o uses dele. Então, o uses dele aqui, ó, é o system.json, né? Então eu já coloquei aqui o system.json, ele já parou de reclamar. Beleza, vou pegar ele aqui então. Então, basicamente ele vai pegar JSON header ponto, quer dizer, dois pontos igual, ele recebe um
JSON object ponto create. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar o JSON.addPair, né, para adicionar um novo par. Aí a gente vai colocar aqui o primeiro cara, que é esse ALG, né? Vírgula o valor dele, né? Então aqui no caso, ó, o valor dele, no nosso manual, é RS256. Eu vou copiar para cá, RS256, beleza. Vou colocar mais um par aqui no nosso JSON, addPair. Vou colocar aqui o type, né, que é o tipo do nosso token, o token JWT em maiúsculo, ponto e vírgula. Beleza. memo1.lines, memo1.text, né, text é igual JSON header ponto toString. Beleza. Bom, vamos ver se deu certo aqui. Eu vou compilar, ver se está tudo ok. Ver se ele gerou o nosso JSON aqui. F9, gerar token. Beleza, gerou o nosso JSON aqui. Então o primeiro passo está ok. Vamos prosseguir aqui então. Tá, beleza. O header tá montado. A gente precisa agora do nosso payload aqui, né? O nosso payload ele é bem extenso, né? Ele tem vários detalhes aqui que a gente precisa preencher, né? Vamos lá, vamos pegar cada um deles. Então aqui eu vou apagar esse cara, né? Ele já está pronto o nosso header. Vou jogar esse comentário aqui para baixo. Vou colar aqui o próximo item da nossa lista. Tá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um outro objeto JSON, né? Então eu vou colocar aqui JSON payload. Beleza. Copiar aqui para aproveitar. Aqui no caso JSON payload. Aí ele vai adicionar os nós, né? Então vou copiar esse primeiro aqui também para já agilizar. Vou pegar aqui, ó, AUD, e aqui no caso vou fazer o seguinte: como esse cara que a gente vai usar em vários locais, eu vou colocar ele numa constante. Então eu vou subir aqui no meu projeto, pode ser aqui embaixo, pode ser aqui. Então eu vou colocar const, vou colocar aqui URL token igual a essa URL, beleza. Então vou usar essa constante aqui. Vou colocar ela aqui então. Aqui em vez de ser aspas simples a gente tem que colocar, né? Então eu vou alterar aqui. Beleza. Agora a gente vem pro sub, né? Que é o client ID, né? O client ID eu vou pegar o que eu tenho aqui e depois eu vou colocar ele aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, sub client ID. Beleza. Aí a gente vai ter esses três caras aqui e a gente vai ter o ver lá embaixo. Então vamos colocar o ver JSON payload. Aqui eu tenho que trocar aqui em cima, né? Como eu fiz um Ctrl C, né? Eu preciso trocar ele aqui, né? Aqui não é sobre, é addPair. Beleza. AddPair. Tá, beleza, fechou. Vamos copiar aqui, vamos colar. Aqui vai ser o nosso ver. E a gente vai colocar aqui 1.1. No caso tem que ser aspas simples. Beleza. Esse client ID ele falou que não está criado ainda. A princípio eu vou deixar aqui sem nada. E depois eu vou preencher aqui o meu client ID. Tá, beleza. Agora não deu mais erro. Tá, beleza. Agora a gente vem para a parte que é mais, de certa forma, difícil de se fazer, né? Porque a gente precisa gerar esses três caras aqui, né? Que é o IAT, o ESP e o JTI. Vou até organizar aqui para ficar na ordem. Como que a gente vai fazer esse cara aqui? A gente vai usar uma função que tem, que é o date to Unix. Então,
A gente vai criar aqui um cara, vou fazer o seguinte, vou criar um cara aqui, int segundos, que vai ser do tipo int64, que como ele vai ser um número inteiro, né, bem extenso, ele precisa ser int64. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar usar aqui o dateUtils. Deixa eu ver se o dateUtils está aqui. Acho que não. Então eu vou colocar ele aqui, ó, no use, aqui, ó, system.dateUtils. Beleza, já está visível. Deixa eu alterar aqui o meu layout para limpo, para ele tirar esses caras aqui de baixo para ficar melhor. Beleza, vamos seguir aqui então. Agora que eu tenho essa variável, eu vou fazer o seguinte. Então, esse cara já está preenchido. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar aqui o nosso int segundos. Bom, então aqui a gente vai colocar o dateUnix, né? Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada data atual para ela carregar aqui o nosso null. Aí eu vou criar essa variável data atual aqui em cima. Tipo tDateTime. Beleza, já está criada. Aí aqui eu vou passar ela aqui, né? Vou colocar aqui. Aí ele pede o seguinte: se eu quero transformar em UTC, que é o padrão lá do meridiano de green, sei lá o que, eu coloco false, né? Que nesse caso aqui, pelo que eu já li aqui no manual, ele precisa que seja essa do meridiano aqui. Então, os segundos já está ok. Então, vamos ver se está ok aqui, se deu certo. Vou compilar aqui para ver. Terminar aqui. Ó, aparentemente não deu nenhum erro, né? Então tá, então vamos exibir esses segundos aqui para ver o que aconteceu. Então eu vou colocar aqui o int toStr. Beleza. Vou compilar aqui para a gente ver. Vou mandar gerar aqui o token. Beleza, ó, aparentemente está ok. Ó. Ele gerou aqui uma sequência de números que aparentemente é o Unix, né? Data Unix. Beleza. O que a gente precisa agora? Agora a gente precisa dessa hora aqui incrementado mais uma hora, né? Porque é conforme esse cara aqui, ó, ele fala o seguinte: eu preciso da hora atual em segundos, a data atual adicionada uma hora à frente em segundos e essa outra em milissegundos, né? Então como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar aqui int segundos, vou colocar um H para ficar mais fácil, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que colocar um inc_or, né, que é para incrementar uma hora a mais. Então eu vou vir aqui, ó, inc_or, né, para incrementar mais uma hora nesse cara, e basicamente é isso, né? Então inc_or, vírgula, o tanto de horas que eu quero incrementar. Beleza, já deu certo. Esse cara ele está reclamando que não existe, então eu vou criar ele aqui em cima. Beleza. Agora que é o detalhe, né? A gente precisa dar horas em segundos, a hora atual em segundos, né? Então eu vou colocar aqui int, em milissegundos, na verdade, milissegundos. Aí eu vou até olhar aqui numa anotação que eu tenho aqui, porque é bem complexa. Eu vou copiar aqui, porque é a primeira vez que eu usei essa função, então eu não sei explicar muito bem. O que ele está fazendo aqui, ó? DateTime, né? Ele converte a hora atual, aí ele coloca vezes 1000, né? Por ser milissegundos, e aí ele coloca um between, milissegundos between, a data atual truncado com a data atual. Isso daqui dá certo, funciona. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Vou pegar essa variável que ela não está criada aqui, vamos jogar ela aqui para cima. Beleza. Tá, então a gente já tem agora os 3 pares que faltavam, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse payload aqui para baixo, para ficar a geração da data ali em cima, né? E essa outra parte aqui embaixo. Bom, então depois do sub, eu tenho aqui o IAT, então eu vou copiar aqui, aí eu tenho aqui o IAT, e aí no caso é o nosso int segundos, né? Só que como ele tá ele tá como inteiro, né? Eu posso usar um helper que
que essa versão que eu uso do Delphi tem, né? Que é o toString, ele já converte. Mas se você está com um Delphi mais antigo, você pode usar o int toStr, né? Então, para ter uma questão de compatibilidade, eu vou colocar dessa forma. Beleza. Aí nosso IAT já está pronto. A gente vai ter que colocar agora o ESP. Aí aqui no caso é o int segundos, um H. E a gente vai ter o JTI, que é no caso o int milissegundos. Beleza. Aí esse cara, versão 1 já estava aqui, beleza? Alteramos ele aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar o nosso payload agora. Payload.toString. toString. Pra gente ver, né, se deu certo aqui a nossa geração, né? Então vamos lá. Aqui ele vai gerar o token. Bom, ele montou aqui, ó. Então ele colocou, né? Ele já faz essa conversão aqui, ó. Então ficou proxy, tal, server. Aí o sub ficou vazio, né? Porque eu deixei vazio lá ainda. O IAT, que é minutos desde 1970 até hoje. Esse aqui 1 hora a mais. E esse aqui em segundos a data atual. Então basicamente funcionou. Beleza. Então vamos prosseguir aqui. Vou voltar aqui no nosso manual. Aí a gente tem que fazer a geração do JWT, né? Então, para fazer ele, deixa eu vir aqui para baixo. Tá. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que encodar esse primeiro cara e concatenar com esse segundo, né? Então, como que a gente vai encodar aqui no Delphi, né? Para a gente fazer o encode, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui chamada strHeader base 64 strPayload base 64, para ficar bem explicativo, né? Tá, beleza. Então, essas variáveis aqui, elas vão receber a conversão, né? Então, eu vou ter aqui o nosso strHeader. O que ele vai fazer aqui? Ele vai receber o encode base 64. Aí a gente tem que, para garantir que vai ficar certo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um ANSI string, né, para converter, para fazer um cache aqui do nosso header JSON header.toString. Beleza, esse é o nosso str header base 64, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso payload, né? Então eu vou vir aqui no nosso payload, vou colocar aqui o str payload, dois pontos igual, base, encode, base 64, ANSI string, vou passar aqui dentro nosso JSON payload.toString. Beleza. Aí aqui no caso, para a gente usar esse encode base 64, deixa eu verificar se ele está compilando aqui. Ele não encontrou. Então vamos tentar utilizar aqui pelo Ctrl Shift A. Ele não encontrou também, mas se não me engano é o Sinacode. Então deixa eu ver se é isso mesmo. Sinacode. Esse cara aqui, ó, Sinacode com Y. Deixa eu ver agora se compilou. Beleza, compilou. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos alterar aqui o nosso memo. Vamos colocar o nosso memo aqui, ó. Vamos colocar o strHeader base 64. Vamos concatenar ele com um ponto, né? Aqui para concatenar não é o hífen, né? Não é o ponto, no caso é o mais. Aí um ponto, aí o mais novamente, e a gente vai pegar o str payload base 64. Beleza, vamos ver se compilou. Deu certo, vou pressionar F9 aqui. Vamos ver aqui, ó, gerar token. Bom, aparentemente deu certo, ele colocou um ponto aqui e tal. Aparentemente está certo. Então, esse primeiro passo aqui a gente já fez, ó.
que é junte os dois resultados separando com caractere, né? Vamos seguir aqui então. Tá, aqui agora ele faz o seguinte, ele fala para eu assinar esses caras, né? Então eu preciso fazer uma assinatura. Como que a gente vai fazer essa assinatura? No caso, né, eu até expliquei numa aula passada, eu falei sobre a instalação da CBR, né? Por quê? Porque na CBR a gente tem uma opção de assinatura, porque eles assinam o documento XML, né, e tal, então a gente já tem a opção de assinar um documento, né? Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar baixar aqui, né, usar aqui a CBR deixa eu confirmar aqui, peraí. Ó, a gente vai precisar utilizar aqui o ACBR DFE SSL. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma função nossa para fazer essa assinatura, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma função, aqui pode ser dentro de private mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar ela de calcular hash, que é até um nome que é dado lá dentro dos fontes da CBR. Eu até aconselho você a ler os fontes da CBR, porque lá você vai encontrar bastante coisa bacana. Então eu vou colocar aqui, ó, calcular hash. Aí o que ele espera aqui no caso? Ó? Ele espera um streaming. Então eu vou colocar aqui a out, t stream. E no caso, eu coloquei ele como procedure, mas ele é uma função, porque ele vai retornar para a gente o que foi calculado, né? Ctrl Shift C para ele criar, e aí eu vou fazer o seguinte, o que eu vou ter nessa função? Eu vou ter o result, ele vai chamar aqui, ó, DFE SSL.calc hash, passando aqui o nosso stream. Aí ele tem o tipo da assinatura, né? Então a gente vai usar aqui o DGST-SHA-256, que é no caso que o Bradesco pede, né? Tipo de assinatura. Aí ele tem uma variável de saída, que aqui a gente vai colocar o tipo de saída, que é base 64, que é conforme o manual pede, né? E ele vai ter um true aqui para garantir, né, que vai fazer essa validação. Deixa eu verificar aqui, ó, ele está dando um erro aqui. Deixa eu salvar aqui, ver se vai continuar dando erro. Tá, ele falou o seguinte aqui para mim, ó, ele falou que não está declarado, né? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui no meu private do formulário aqui, vou colocar essa variável aqui, ó. Então eu vou colocar DFE SSL igual a TDFE SSL. Então DFE SSL. Então eu vou colocar aqui, vou compilar agora, deixa eu ver se está ok. Beleza, ele deu alguns warnings aqui, mas compilou. Então essa função vai fazer o cálculo do hash para a gente. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou jogar ela aqui embaixo, calcular hash, e vou jogar esse nosso camarada aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Tá, no caso aqui, o nosso calcular hash, ele espera um stream, né? Então eu preciso criar uma variável stream. Vou tirar esse cara daqui, né? Porque a gente já testou, já funcionou. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada string header payload. Ela vai instanciar aqui um tstring stream, né? E a gente vai dar um create passando os nossos caras aqui já concatenados, né? Então seriam esses caras aqui de baixo. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, vou criar essa variável lá em cima, lá na minha declaração de variáveis aqui. Vou tirar aqui os dois pontos igual, né? Deixar apenas 2 pontos. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então aqui eu criei um stream. Aí eu vou passar esse stream para cá, né? Preciso passar esse cara para cá. Esse cara aqui, o resultado dele já vai ser a nossa variável assinada. Então eu posso fazer o seguinte, posso criar uma outra variável aqui
como sendo do tipo widestream. Eu acho que o widestream vai ser melhor, né? Então eu vou colocar aqui, ó, str assinado do tipo widestream. Beleza, que é uma string um pouco maior, né, do que a outra ali padrão. Então esse widestring str assinado vai receber esse calcular hash, né? Então vamos ver como é que ele ficou. Vamos mandar aqui no memo, ver como é que ele ficou esse cara. Então vamos compilar aqui, né? Deu certo a compilação, vamos executar agora. Gerar token. Ah, deu errado. Tá. Ele deu um erro aqui, deixa eu verificar o que é. Então, galera, eu descobri o que é aqui, que na verdade falta eu passar qual que é o meu certificado, né? Onde que eu estou assinando, quem que está sendo responsável por essa assinatura, né? Então, eu tenho aqui já, nesse meu diretório, eu já tenho o meu certificado, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu certificar de que o certificado está instalado aqui, tá tudo ok. Pronto, já movi o meu certificado para cá, ó, agora eu vou conseguir utilizar ele, né? Então, eu já tenho os dados do meu certificado aqui. Lembrando também, ó, que eu tenho que ter as DLLs do OpenSSL aqui, ó. Todas elas já estão aqui, né? Então, beleza, vamos voltar lá. O que eu preciso fazer aqui antes de mandar essa assinatura? Eu preciso povoar esse DFE SSL, né? Eu preciso dizer como que ele vai fazer, qual que é o método que ele vai utilizar, né? A assinatura e tudo mais. Então eu vou pegar umas informações que eu copiei aqui, ó, e vou te explicar certinho o que é cada uma delas. Aqui a gente tem o tipo de criptografia, né, que é o CRY OpenSSL. Aqui, como a gente não vai utilizar essa instância para fazer a conexão, eu poderia retirar esse cara aqui, né? Então até vou tirar eles daqui e vou deixar apenas o meu certificado aqui e a senha. A senha eu coloquei de 1 a 6 para ficar mais fácil. Então, esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o nosso certificado, né? A CBR ela tem essa opção de certificado digital, né? Então, basicamente, ele vai carregar o certificado, vai fazer a assinatura e vai trazer aqui pra gente. Então, eu vou novamente carregar aqui, dar um Shift F9. Ver se está tudo certo aqui com o nosso arquivo. Beleza, deu tudo certo. Vou salvar aqui. Mandar executar. Vamos ver se agora ele vai fazer a assinatura corretamente, né? Então cliquei aqui, parou, ó, aqui ele já não deu certo. Tá, deixa eu verificar o que é. Tá, é o seguinte, eu esqueci de fazer a criação desse camarada, porque como ele é um objeto que foi instanciado, ele precisa ser criado, né? Precisa instanciar a classe, né? Então vou fazer o seguinte, na criação do meu formulário, eu vou ir aqui no evento onCreate, vou colocar ele aqui. Então aqui, ó, DSF faz a criação do TDSF, né? E aqui no destroy eu vou colocar já também. Então deixa eu botar aqui no onDestroy, colocar ponto .free. Beleza. Como eu instanciei, eu tenho que destruir, né? Se eu tivesse num outro projeto, eu preciso fazer dessa forma para não dar vazamento de memória. Tá, vou tirar esse cara daqui, vou voltar aqui para o meu layout limpo aqui. Beleza, vamos ver se deu certo agora. Se ele vai gerar a nossa assinatura. Gerar token. Beleza, arquivo PFX, não tem ainda, senha, carregar, passou pelo carregamento. Beleza, assinou. Então, esse é o nosso camarada assinado. Beleza, a gente conseguiu fazer ele assinar. Agora, qual que é o ponto? Para a gente poder mandar as informações para lá, não basta a gente mandar esse assinado, a gente tem que concatenar com os demais, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma nova variável, vou chamar ela aqui de str, né, de string jws. O jws ele vai receber o header, então aqui a gente tem o nosso header, a base 64, aí ele vai ser concatenado com ponto, concatenado com, ele vai ser concatenado com payload,
Quer dizer, ele vai ser concatenado com o nosso payload na base 64, né? Então, ele é concatenado com o nosso payload na base 64 mais um ponto mais o assinado, né? Então esse sim é o nosso JWS. Então o nosso JWS, né, que é um JWT assinado, eu vou colocar ele como wide string também, porque como ele vai ser uma variável bem extensa, né, uma string bem extensa, ele precisa estar dessa forma. Esse cara vai ser jogado no memo aqui. Então vamos ver se está ok. Deu alguns warnings aqui, mas compilou. Vamos ver se gerou o nosso JWS. Beleza. Aparentemente é isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos preencher os dados aqui e vamos fazer a nossa requisição, né? Então já tenho aqui a montagem do nosso JWS. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui as opções de conexão com o site, né? Então eu já tenho lá o URL, já tenho as outras informações. Eu vou colocar aqui o nosso ID HTTP. Para agilizar aqui o meu trabalho, eu fiz o seguinte, ó, eu já copiei aqui, eu vou jogar aqui no Create. Então basicamente é o TID HTTP que eu estou instanciando. Eu já instancio aqui também o socket, né? Se você não sabe essa parte aqui, eu criei uma aula aqui no canal também explicando essa parte de consumo da API, onde eu explico esses caras aqui, né? Então, para a gente não perder tempo aqui, eu já vou copiar, né? Já deixei eles aqui. Aí eu vou precisar de alguns caras aqui no uses, né? Porque eu ainda não tenho eles aqui. Deixa eu ver certinho aqui quais são eles. Bom, já trouxe para cá, ó, são esses aqui que a gente vai precisar, né? Se você tiver interesse, pode deixar um comentário aqui que eu coloco essas fontes aqui depois, disponibilizo ele para vocês. Bom, copiei aqui para cima, agora eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui a nossa requisição, né? Então, eu tenho que povoar o nosso HTTP header, né? Então eu vou pegar aqui também. Bom, já peguei aqui as informações que eu vou precisar, vou colar aqui e eu vou explicar aqui um pouco, né? Então aqui o nosso FHTTP, o request, eu dou um clear nele, né? Então aí eu começo a adicionar aqui os nossos headers, né? Aqui é o agente, né? Tipo, como que ele está utilizando, os charsets que ele utiliza, o content type, a autenticação é falsa. Aí eu já tenho aqui no caso o nosso grant type que ele pede, né? Lá no manual ele fala que tem que ser dessa forma aqui o grant type, esse JWT bearer aqui no caso. E nesse assertion é onde vai o nosso JWS. Então eu já tenho ele aqui em cima, vou copiar para cá e vou mandar aqui. Esse str results eu não sei se eu já criei, deixa eu ver, eu ainda não tenho ele, então deixa eu criar ele aqui como string str results. Deixa eu verificar aqui o que mais. Bom, vamos voltar aqui então. Eu vou compilar aqui para a gente ver o que está faltando. Está dando alguns erros aqui. Ele está falando que o meu FHTTP não está instanciado. Então, basicamente, eu imagino que eu não tenho ele aqui, ó. Isso mesmo. Então, eu tenho que colocar aqui ele é o TID HTTP. Beleza, deixa eu compilar novamente. Tá, ele está falando que eu não tenho essa variável, então eu vou criar ela aqui. Deixa eu criar essa variável aqui. Dá um Shift F9 aqui novamente. Ah, tá, ele está falando que eu não tenho esse memo aqui. No caso agora é memo 1. Tá. Esse JSON Object eu não tenho também, então eu vou criar ele aqui em cima. Pode ser aqui. OBJ.json. Não tenho o edit que guarda o token, então eu vou criar um edit aqui. Vou colocar o nosso tool palette. Vou marcar aqui. Edit. Vou colocar ele aqui embaixo.
colocar um label aqui para identificar que aqui é o nosso token. Beleza. Aqui eu vou colocar caption do token. Aí eu vou criar um outro label aqui para guardar a expiração do token. Deixa eu até ver o nome que eu dei ali no código. Token expira. Deixa eu copiar aqui também para colocar aqui na frente, né? Para identificar que é a hora que está expirando o token. Então, aqui no caso é expira em expira em dois pontos. Vou colocar tudo em negrito. Deixa eu marcar aqui, colocar a fonte negrito. Beleza. Expira em. Tá bom, nosso token ficou um pouquinho maior aqui. Vou colocar aqui o text, vou deixar vazio. Tem que colocar o nome dele aqui. Edit token. Name dele aqui. Beleza, vamos ver se vai compilar. Tem mais um detalhe aqui. Beleza, é o MemoResp, não é mais MemoResp, é Memo. Isso vai compilar. Deu erro aqui, não tem essa variável também. Vou criar aqui a nossa variável. Agora eu acredito que vai. Beleza, deu certo, compilou. Falta eu colocar o meu client ID. Então, deixa eu preencher o client ID ali. Pronto, já preenchi o meu client ID. Agora eu vou compilar aqui para ver se deu tudo certo. E vamos fazer a nossa requisição aqui para ver se está ok. F9 aqui. Gerar token. Carregou. Vai fazer a assinatura. Vai montar o nosso HTTP request, aqui o nosso JWT assinado, mandou. Tá, deu bad request. Vamos ver o erro que ele deu aqui. Ele está dando erro, assinatura inválida. Bom, nesse caso aqui, eu acho que é o meu certificado, então deixa eu verificar o certificado que eu coloquei, acho que eu coloquei o certificado errado. Bom, alterei o meu certificado aqui, agora vamos ver se vai dar certo. Vou compilar aqui de novo, gerar token, passou aqui pela assinatura, vamos ver se vai dar certo, passou por aqui, passou, deu certo, aí ele vai verificar se tem o access token aqui, né, se ele está diferente de string, vai adicionar e o tempo de expiração. Beleza, deu certo, gente. Então deu bastante trabalho aqui para a gente encaixar cada peça aqui, né? Mas no fim deu certo. Então esse é o nosso token de autenticação, né? Ele é bem extenso aqui, ele vem nessa variável access token, né? Aqui eu já coloquei para trazer ele para esse edit, né? E o tempo de expiração ele já vai preencher, né? Então aqui, como eu estou gravando agora quase 9 horas da noite, ele deu que o token expira 10 horas, né? Então tá certo. Então tá funcional aqui o nosso código, tá tudo certo. Então essa primeira parte aqui tá ok. Eu acho que consegui mostrar como é feito no Delphi, né? Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário, né? Se você quiser o código fonte, deixa um comentário aqui para mim que eu envio para você no seu e-mail e tal, né?
Se você gostou, você curte aí, compartilha, beleza? Deixa um like aí para eu saber que o conteúdo foi bacana e até a próxima. Valeu!